O primeiro grande sinal foi a restauração da nação de Israel em 1948. E o segundo grande sinal é a reconquista de Jerusalém. O terceiro grande sinal, que vai já estar às portas da vinda de Cristo, vai ser a reconstrução do templo. E isso você sabe, né? Todos os judeus hoje já têm um material tudo preparado para que o templo seja reconstruído. Só que o lugar onde estava o antigo templo está hoje a mesquita de Al-Aqsa, né? Num lugar proibido, os judeus não podem entrar lá, por isso que eles oram lá no Muro das Lamentações. É ali o lugar mais próximo que eles conseguem chegar ao templo antigo. Aquela mesquita tem que ser derrubada para poder construir o templo, restaurar o templo dos judeus. Como vai ser derrubada aquela mesquita? Não sei, só Deus sabe. Pode ser um míssil perdido, pode ser um terremoto, ninguém sabe. De qualquer maneira, o que está acontecendo hoje, e é para isso que nós precisamos prestar atenção hoje. O que está acontecendo no mundo, no ambiente em que vivemos hoje? Nós que somos ministros de Deus no século 21, não podemos colocar a cabeça num buraco, numa toca, como o avestruz faz quando está em perigo. Coloca a cabeça dentro do buraco e acha que está tudo bem. Nós precisamos estar cientes do que acontece à nossa volta. E quando nós lemos os jornais, não podemos ficar só lendo como é que foi o Palmeiras, como é que foi o Corinthians, as notícias esportivas. Nós precisamos dar atenção, especialmente às notícias com relação ao Oriente Médio e à Europa. Porque tudo isso são indícios. E isso tem muito a ver também com o cumprimento das profecias. Para o anticristo aparecer, a Europa tem que ter lugar de preeminência. E os Estados Unidos, pouco a pouco, vai sair do centro do cenário mundial. Apesar de ter influência, mas a Europa tem que ter a maior influência. Mas não estamos hoje aqui para falar dessa situação política, tanto no Oriente Médio como na Europa. O que queremos fazer é o que está permeando o mundo atual em que vivemos hoje. E isso a Bíblia chama de o mistério da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses, e é o capítulo 2. Aqui nós temos algo que revela o que vai acontecer no tempo do fim, e é exatamente isso que me preocupa, por outro lado, me serve como advertência por um lado, e serve como incentivo por outro lado. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Irmãos queridos, nós estamos vivendo nos dias atuais, no século 21, estamos vivendo tempos de apostasia, de desvio das verdades bíblicas, do desvio da revelação de Deus na Bíblia. Os valores humanos estão em degradação. Os valores morais, está havendo uma revolução moral no mundo inteiro. Revolução sexual. E nós que somos ministros de Deus, estamos aqui sendo treinados pelo Senhor para ser os servos de Deus, os ministros de Deus. Nós temos de saber que nós não somos imunes a esses ataques. Eu conheço um número. Eu fico muito triste quando a gente recebe notícias de irmãos que Deus tem usado e que têm sido instrumentos, vasos úteis nas mãos do Senhor, sucumbindo diante da onda prevalecente hoje. Nós não somos imunes. O que existe hoje, essa apostasia, é uma pressão muito grande. E se nós não vigiarmos, não nos prepararmos, não ficarmos de sobreaviso, com espírito de oração, e vigiar como o Senhor nos advertiu, irmãos, pode acontecer de nós sucumbirmos diante do ataque do inimigo de Deus. E pode estar certo, querido irmão, querida irmã,
que o inimigo de Deus não vai ficar de braços cruzados vendo você sendo aperfeiçoado. Ele vai procurar a brecha para poder entrar na nossa vida e nos derrubar. Ninguém é invencível. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, nosso ponto vulnerável. Isso é com referência ao anticristo. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse versículo se refere à grande tribulação. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, 2 tempos são 2 anos e metade de um tempo é meio ano. Então são os 3 anos e meio da grande tribulação. Profeticamente falando, dispensacionalmente falando, isso se refere ao que vai acontecer na grande tribulação. Ele vai entrar em Jerusalém, vai colocar no templo já reconstruído a sua imagem e vai mudar a lei. Vai tirar o sacrifício de tudo. Mas eu quero aplicar isso aos tempos que vivemos hoje. Aquilo só vai ser a culminância do que já está acontecendo hoje. Pode estar certo, queridos irmãos, o anticristo já está preparando palco para a aparição do anticristo. O que está acontecendo no mundo hoje não é coincidência. É tudo uma preparação da parte do inimigo de Deus para a aparição do anticristo. Eu costumo, queridos irmãos, ilustrar como um furúnculo. Você sabe, tem uma infecção, o sangue tem um problema, tem impureza no sangue, daí o organismo reage, daí aparece na pele um furúnculo. E o furúnculo vai crescendo e dói. E dentro do furúnculo o que tem? A pus. E o furúnculo tem que amadurecer, fica vermelho, vai aumentando de tamanho. E quando amadurece, a tampinha do furúnculo abre e o que sai? A pus. Pois bem, queridos irmãos, o furúnculo já existe no mundo hoje. A pus já está sendo formada. O anticristo vai ser a pus que sai do furúnculo e vai ser visível.